Ao observar o céu noturno, nada se destaca mais do que as estrelas. Em contraste com a escuridão do espaço, elas brilham intensamente, preenchendo o vazio com ordem e luz. Mas não se engane, elas são gigantescas fornalhas em constante atividade, geradores termonucleares que não conhecem restrições, criando energia suficiente para vaporizar a Terra em milhares de vezes. Como tudo no universo, elas nascem, vivem e morrem. E nesse intervalo, elas criam todos os elementos essenciais para a vida. Talvez seja por isso que desde a antiguidade, o céu noturno cheio de estrelas fascinou o ser humano. As estrelas nascem em enormes nuvens enormes e frias, feitas de gás, hidrogênio, hélio e poeira. Esses berçários estelares são conhecidos como nebulosas ou nuvens moleculares, que possuem centenas de anos-luz de comprimento. No início da formação estelar, a gravidade faz a nebulosa encolher e se dividir em aglomerados menores de gás. À medida que o gás se condensa nesses aglomerados, a temperatura e a pressão vão subindo, até o ponto em que os átomos de hidrogênio se fundem, formando átomos de hélio, com uma grande liberação de energia. Esse processo é chamado de fusão termonuclear, e é ele que define uma estrela. Antes da fusão começar, nós referimos ao aglomerado de gases como a própria estrela, e depois como estrela da sequência principal. Como na gravidade faz o transe contraírem, para que a estrela não entre em colapso, o processo de fusão deve ser continuar gerando energia fazendo pressão contrária. Esse cabo de guerra entre as duas forças que mantém o astro instável. A nossa estrela, o Sol, é uma grande bola de gás incandescente, em equilíbrio com a expansão do gás do seu centro e a ação gravitacional. Uma estrela como essa leva milhões de anos para amadurecer, e o seu tempo de vida é aproximadamente 10 bilhões de anos. Desse modo, dizemos que o Sol é uma estrela de meia-idade, pois já existe há aproximadamente 4,5 bilhões de anos. No início da vida, a maioria das estrelas apresenta um disco de gás e poeira ao seu redor. Isso acontece porque quando a nebulosa começa a se contrair e girar para formar a estrela, ela se achata em um plano. Com o passar do tempo, o material desse disco é expelido, mas a partir dele, planetas podem se formar aos redores da estrela. Olha que fascinante! Na região onde existe o Sistema Solar, havia anteriormente uma nebulosa gigante, que ao colapsar deu origem ao Sol e posteriormente o conjunto de planetas que o acompanha. Dizemos que uma estrela está morrendo quando o hidrogênio que alimenta as reações nucleares no seu interior começam a se esgotar. Sem o fogo nuclear para sustentá-lo, o seu gás começa a esfriar e a pressão vai caindo. O resultado é que o interior não vai mais aguentar o peso das camadas externas, e o colapso final começará nesse estágio. A contração da estrela é tão poderosa que os átomos de hélio que foram formados há milhões de anos no núcleo são espremidos a ponto que eles se fundem, originando materiais mais pesados como o carbono e o oxigênio. Em resposta, a superfície volta a se expandir e o astro começa a inchar, chegando a ter mais de 100 vezes o seu tamanho original. É a partir desse momento que passamos a nos referir a este corpo como uma estrela gigante vermelha. Em 4 ou até mesmo 5 bilhões de anos, o nosso Sol também vai se expandir e virar uma estrela desse tipo. A expansão dele pode se estender por milhões de quilômetros e será grande o suficiente para engolir os planetas Mercúrio, Vênus e possivelmente a Terra. Depois desse estágio, a gigante vermelha finalmente se rende à força gravitacional. As suas camadas mais externas se dissipam, deixando para trás um núcleo bem encolhido. A contração continua, e dessa vez só para quando a estrela estiver muito pequena e densa, passando a se chamar de anã branca. Ao longo de bilhões de anos, o que restou do astro gradualmente esfria, e o seu brilho diminui, até que ele se torne praticamente invisível. O que é ainda mais interessante é que quando a estrela tem 8 vezes maiores que o Sol, se esgotam seu combustível nuclear, elas explodem na forma de supernovas enormes. Algumas originam até buracos negros, de tão maciças. Então, o que nós aprendemos?
A evolução estelar revela que nada dura para sempre. Até as estrelas morrem. Apenas o caminho para o conhecimento da ciência permitirá que a raça humana sobreviva à morte inevitável do Sol e à maior parte das demais catástrofes. Refletir sobre a mortalidade do nosso universo denota a importância de cuidar da Terra, de investir na exploração espacial. Dito isso, eu tenho esperança de que 5 bilhões de anos a humanidade terá encontrado um novo lar entre as estrelas. Oliveira Menezes, nono B, número 31, matéria de ciências. Obrigado por ouvir.